dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Nessa terça-feira, nós vamos começar mais uma vez juntos na presença de Deus, pensando um pouco na palavra que liberta. A palavra do Senhor é a palavra que traz liberdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você não conhece a verdade, você é preso nas malhas da mentira, amém? Essa semana eu estou tratando de pensar com vocês sobre a necessidade que a gente tem de remover bloqueios e limitações da nossa alma, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade que nós temos de tratar com a nossa alma. A nossa alma é a nossa mente. E eu quero dizer uma frase para você: você é soberano sobre a tua mente. Soberano significa que você tem total domínio sobre aquilo que você pensa e sobre aquilo que você determina. As pessoas não entendem a soberania de Deus e acham que Deus, na sua soberania, exerce soberania sobre a nossa mentalidade. Não é verdade. Não é verdade. Deus é soberano, mas Ele estabelece autoridade, Ele concede autoridade às pessoas. Na soberania de Deus, Deus me concede autonomia sobre a minha própria mente. É no uso da minha autoridade que eu louvo a Deus. É no uso da minha autonomia que eu glorifico a soberania de Deus. E você precisa saber disso. Por que eu digo isso? Porque existe um grande equívoco na igreja, no meio cristão. As pessoas acham que Deus precisa fazer algumas coisas por elas que são da plena responsabilidade delas realizarem. Uma dessas coisas é o lidar da própria mente. As pessoas têm que aprender que as emoções que sentimos são um subproduto daquilo que a gente pensa e não daquilo que Deus determina, ou não aquilo que Deus mandou sobre nós. Em outras palavras, nós não podemos ir a Deus, orar a Deus e falar assim: Senhor, eu te peço agora que o Senhor mude esse meu sentimento, porque isso não vai acontecer. Quanto mais você ora nesse sentido, menos resultado você vai alcançar. Por quê? Porque Deus age nas nossas emoções de maneira indireta. Guarde isso. Nós agimos nas nossas emoções de maneira direta. E Deus age indireto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus só age nas minhas emoções quando eu já agi. Quando eu trabalhei a minha mente, então eu dou lugar para o Espírito Santo vir. Se eu não abro esse canal, Deus não entra, porque Deus não violenta, não viola a vontade humana. Quando eu me ponho alegre, o Espírito Santo traz a alegria do Espírito. Quando eu mexo com a minha atitude, o Espírito Santo então agora tem um material para ele entrar. É assim que funciona. Ele só trabalha de maneira indireta. E as pessoas se enganam com Deus, achando que Deus tem que fazer violentar a nossa alma, entrar em nós, trazer alegria, trazer paz. Não é verdade. Eu vejo muita gente frustrada ao longo da caminhada cristã, porque acha que Deus tinha que fazer tudo por elas. Eu não consigo sentir Deus, Deus podia vir aqui e me quebrar esses problemas, entrar na minha cabeça, entrar em mim agora. Ele podia fazer um milagre em mim e mudar tudo. Não é assim que funciona. Responsabilidade é algo tremendo na vida como um todo. E na vida espiritual, então, nem se fale. Você e eu somos responsáveis por nós mesmos. Diga isso: eu sou responsável por mim. Eu sou responsável por aquilo que eu penso, eu sou responsável por aquilo que eu sinto, eu sou responsável pela minha alegria, eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pela minha atitude, e isso é maravilhoso. Eu dou glória a Deus toda vez que eu penso nisso, porque está na nossa mão. Sabe por que eu dou glória a Deus por isso? Porque se eu não fosse responsável pela minha mudança, eu estaria refém de tudo e de todos. Eu seria um refém da vida, eu seria refém da sociedade, eu seria refém do status econômico, eu seria refém do governo, da sociedade, enfim, eu seria uma vítima. Eu não conseguiria mudar porque os meus pais foram ruins comigo, né? Eu não conseguiria mudar a minha performance atual
por causa que o passado estaria determinando quem eu sou hoje. Então eu dou glória a Deus, porque Deus me ensina que nós somos responsáveis por aquilo que a gente sente. Amém? O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e aquele que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade inteira. Dominar a si mesmo é mais poderoso do que dominar uma cidade inteira. Não adianta nada eu ser poderoso fora de mim e ser uma formiga para dentro de mim. Aos olhos de Deus, a pessoa que tem a capacidade de se dominar, ela é poderosíssima, porque é esse o chamado que nós temos. Nós temos que ter capacidade de autodomínio. Nós somos autônomos, dependentes. Amém? Nós não somos autômatos. Autômato significa aquele que não tem vontade. Mas nós somos autônomos. Nós temos autonomia de Deus. Deus nos dá autonomia. Aleluia. A compreensão da soberania de Deus é maravilhosa. Por quê? Porque Deus não me faz um capacho, um escravo. Né? A expressão servo de Deus não significa que eu não tenho vontade. Não é isso. Ser servo de Deus é servir a Deus com a minha vontade. Ser servo de Deus significa que eu exercito o meu domínio na direção dele. E é isso que ele espera de mim e de você. Amém? Nós temos total soberania sobre aquilo que pensamos. Nós determinamos o nosso pensamento. Nós determinamos a nossa alegria. Nós determinamos o grau de felicidade que tem que estar dentro de nós. Pensa o seguinte comigo. Num determinado momento, a tua mente pode estar ou triste ou alegre. É você que escolhe. Nesse determinado momento agora que você está assistindo esse vídeo, você pode estar arrasado interiormente ou cheio de capacidade por uma decisão tua. Você vai falar assim, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu não quero nem saber. Sabe por quê? Porque não é aquilo que acontece conosco que nos deixa arrasados e nos faz sofrer. Mas é a nossa reação às coisas. É a nossa reação que faz com que a gente assimile aquilo que acontece conosco. Então eu digo para você o seguinte: você é soberano sobre aquilo que está dentro de você nesse exato momento que eu falo com você nesse vídeo. Se você levantou triste, é porque você decidiu estar triste. Não importa o que as pessoas fizeram, eu não estou desconsiderando isso. O mundo é mau, as pessoas às vezes são ruins, etc, etc. Eu não estou negando a realidade, nada disso. Mas eu estou dizendo o seguinte: por pior que seja a situação, fica conosco uma última chave, a decisão. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com aquilo que fazem conosco? O que nós vamos fazer hoje com aquilo que a vida está apresentando? Nós temos que decidir, em nome de Jesus, ser autônomos, dependentes do poder de Deus. Quando você decide, é quando o Espírito Santo te capacita, com a capacidade sobrenatural. Às vezes você está fraco, frágil. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser frágeis e fracas. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você decide e confia no poder de Deus, Ele então manda essa capacidade à tua alma frágil. Portanto, o segredo está na tua mudança de atitude. Amém? Mude a tua atitude em relação a qualquer coisa. Porque a tua alma precisa ser liberta para que o Espírito de Deus flua livremente nas tuas emoções, curadas, saradas, pelo poder maravilhoso que Ele tem de fazer isso conosco. Amém, queridos? A palavra de Deus diz em Provérbios: assim como o homem imagina na sua mente, assim ele acaba sendo. Assim ele é. Amém? Portanto, a mente é fundamental. Você é soberano sobre tudo que você pensa, sobre tudo que você sente e sobre tudo que você quer ser na vida. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço em primeiro lugar porque o Senhor outorga a nós tal autoridade de nós determinarmos em nós, dentro de nós,
aquilo que nós devemos ter. O material que nós temos que ter está nas nossas mãos. E o teu Espírito é o capacitador disso. Nós decidimos e Ele opera. Muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma excelente terça-feira para você. E até amanhã, em nome de Jesus. Amém.